Olá pessoal do primeiro ano de agropecuária. Então estou gravando aqui um pequeno vídeo ainda para reforçar a atividade que foi passada, para vocês, referente ao 6º capítulo de literatura sobre o trovadorismo, Então, o trovadorismo, primeiramente, foi uma manifestação, um movimento literário que ocorreu em Portugal. Nós estamos falando ainda de o início de uma literatura portuguesa, Lembrando que esse movimento literário, esse estilo literário, ele é marcado, ele é encontrado, ou melhor, na história, nós encontramos dentro do período medieval. Lembrando que todo o período, que é a literatura em si, é a manifestação histórica de uma determinada sociedade em uma determinada época. Então, toda a sociedade em si, ela vai mudando com o passar do tempo, com o passar do século. E o que acontecia? Os poetas, os artistas, eles colocavam, eles expressavam todo o contexto do que acontecia em uma determinada época, eles expressavam na literatura, nas artes, nas obras de arte, na poesia e nos demais movimentos artísticos, Então é algo marcado, lembrando que o trovadorismo, ele é marcado, ele é encontrado dentro dessa época medieval, que começou no século VI. Nós sabemos que nesse período ainda a Península Ibérica, toda a Europa, Portugal, ele ainda não era um país independente. Então, trabalhava-se, começava a construção de uma luta por uma independência, um momento ainda dessa mudança política, um período que é marcado pela questão romano, que naquela época Roma, ela governava e ali ela teve um declínio, ela perdeu o Império Romano, dando aí depois, no final desse período, a liberdade, a independência para os países, como França e Portugal. Então vamos lá. Qual o objetivo da nossa aula? Trabalhar as principais características do estilo de época trovadorismo. Por que vem trovadorismo? Vem de trova. Lembrando que nessa época não se havia ainda um domínio da leitura e da escrita total da população em si mais baixa, ou seja, dos camponeses daquela época. Nós falamos de três classes sociais: o clero, que era a igreja, nós tínhamos a nobreza e tinha também o quê? A classe mais baixa, formada pelos camponeses, pelas pessoas mais dependentes, da classe superior, dos nobres da nobreza. Então ali, esse trovadorismo, também nessa época, como eu já falei para vocês, eles não tinham domínio da leitura, não liam. E também a maioria dos textos, eles eram escritos em latim, dificultando ainda essa questão da escrita. Então a literatura nesse período, ela era o quê? Uma literatura mais oral, ela era cantada, tanto que lirismo vem de lira, de um instrumento chamado lira, porque as poesias, elas não tinham aquela métrica, tinham que elas eram feitas e eram cantadas nos palácios, acompanhado por instrumentos musicais. Então vamos lá. Quais os principais trovadorismos? Nós estamos vendo aqui o jovem, um trovador, ali ele com um instrumento chamado alaúde, que naquela época também era utilizado. Então, nesse período existia dois tipos de literatura: as literaturas dentro dos mosteiros, que eram livros escritos em latim, e que a maioria das pessoas não tinha acesso a essa literatura, porque não tinha acesso a essa língua, até mesmo dentro da própria igreja mesmo, nem todos, e porque também todos os livros, eles só existia uma biblioteca, sagrada, que todos os livros, eles só poderiam ser, só poderiam ser divulgados se fosse com a total consentimento da igreja. Então, ou seja, a escrita, ela era algo resumido, restrito.
Então, no mosteiro acontecia isso, esses livros de pouco acesso. Enquanto que nos palácios existia o quê? As poesias trovadorescas, que eram acompanhadas por instrumento, declamadas por trovadores, né? Então, vamos lá. Quais as principais características desse contexto? O que foi que surgiu? Surgiu o início do feudalismo. O que era o feudalismo? Quem era que nós chamávamos de senhores feudais? Os senhores feudais, pode virar para cá. Os senhores, principais características, né? Era aquele momento da sociedade, era o feudalismo. O que é feudalismo? Nós chamamos, né, que os senhores feudais eram os donos de terras, ou seja, enquanto que na nobreza existiam os nobres, né, lá na determinada sociedade existiam os senhores feudais, que eles eram os donos das terras, de propriedades, e ofereciam o quê? Proteção aos camponeses. Como era um período de de muitas invasões de muitos povos, né, tentando invadir, muitas guerras, tentando conquistar territórios da Península Ibérica. Então, esses senhores feudais, eles ofereciam proteção às pessoas os camponeses. Então, com essa proteção, esses senhores feudais eram chamados as pessoas que eles protegiam eram chamadas de servo. Daí surgiu uma palavra chamada vassalagem, né? Vassalagem quer dizer o quê? Uma submissão do servo aos seus senhores feudais, né? Ou seja, o senhor feudal, ele oferecia proteção e aquele servo ali, ele era grato eternamente por aquele serviço e submisso ao seu senhor. E todo esse código, ele foi transposto dentro da literatura, dentro das poesias. É algo que nós vamos ver mais na frente, certo? Outra característica, o teocentrismo. Teocentrismo vem de quê? Teo quer dizer Deus no centro de todas as coisas. Ou seja, Deus, as pessoas eram colocadas o quê? Como inferiores, e que Deus estava no centro de todas as coisas. Nada era questionada, toda a verdade pela igreja era estabelecida e ninguém poderia questionar nada. Essa é uma das características do período medieval. Vamos lá, mais. Então, ali, gente, vamos ver. Essa tabela aqui, esse esquema. O que é o trovadorismo? Como eu já falei para vocês, é o nome do primeiro estilo de época da literatura portuguesa. Ou seja, estamos falando de uma literatura portuguesa, né? Iniciou-se em 1189 ou 1198, durante a Idade Média, em meio ao feudalismo, que foi o que eu já expliquei para vocês. Terminou em 1418. Por que terminou? Porque à medida que a sociedade ia mudando, né? Ia linguajar, o sistema político, o mercado, como é que se diz? As rendas, né? A economia, tudo isso também era sendo modificado na literatura. Ou seja, as pessoas não vivem hoje como vivia há décadas atrás, porque o ser humano, ele é algo que vai mudando com o passar do tempo. Segundo os registros, diz que foi marcado esse início com uma poesia, a Cantiga Ribeirinha ou Cantiga de Guarvaia, primeira obra do período trovadorismo, escrita por Pai Soares de Taveiróis. Então aqui, essa cantiga aqui é uma cantiga de amor, onde eu vou já falar um pouquinho das características, que ela surgiu no sul da França, numa cidade chamada Provença, né? Aonde nós vamos ver esse código do amor cortês, da vassalagem, que é uma das características que vocês no livro tem tudo isso, vassalagem amorosa. Um detalhe que vocês devem observar: esses textos, como vocês podem ver no livro, é de uma língua talvez vocês não conseguem nem ler. Por quê? Como Portugal ainda estava se tornando um país independente, não tinha sua própria independência, e sofreu várias influências de vários povos, existia uma região em Portugal chamada Galiza,
Então, esses textos, eles eram escritos em galego-português, que não era ainda totalmente a língua portuguesa, certo? Aí nós vimos uma história completa, tanto da formação da própria língua portuguesa. Fala. Nós temos trovadores e jograis. Os trovadores, quem eram os trovadores? Geralmente pertencia à pequena nobreza, embora alguns reis tivessem sido poetas, né? A literatura foi divulgada por jograis. Quem fazia parte desses jograis e quem era? Recitadores, cantores e músicos que perambulavam por feiras, aldeias e castelos. Ou seja, os trovadores, quem escrevia, né? E aí existiam os jograis, que eram quem iam cantar. Quem escrevia geralmente pertencia a uma pequena nobreza. E acompanhado aqui o instrumento, alaúde. Agora, característica. Eu já expliquei isso aqui para vocês, que veio da França. Aqui. Vamos lá. Certo. Preste atenção, vira pra cá. Nós temos aqui as poesias que foram cultivadas, obras literárias cultivadas nesse período. Nós ainda estamos falando de poesia, que foram as poesias líricas, né, amorosa, como a Cantiga de Amor e a Cantiga de Amigo. Porque sempre o tema era esse, né, o amor. Só que é diferente. Na Cantiga de Amor, era uma poesia onde o trovador, ele ia declarar, ele ia exaltar a dama, ele ia declarar o seu amor, dando as maiores virtudes, os maiores valores à sua dama. Mas ele não ia falar das partes físicas, sensuais, da beleza sensual da sua dama, não. Ele ia falar dos valores da virtude. E ele tinha um objetivo de quê? Ele tinha que falar da melhor maneira possível, porque se ele não fizesse isso, essa dama era da corte e ele poderia sofrer, digamos, algumas críticas depois. Então, era um amor não correspondido. Geralmente era um amor impossível. A dama não era citado o nome, é como se fosse uma pessoa que ninguém conhecia, e esse amor não era correspondido. Assim, talvez um amor proibido, né? Que naquela época também existia isso. E o autor era o quê? Masculino, geralmente de um homem para uma mulher. E acontecia onde? Qual era o cenário? Lá nos castelos, na nobreza. Isso aí nós estamos falando da Cantiga de Amor. Amor não correspondido. Olha que tem uma questão na atividade referente a isso. A outra cantiga é a Cantiga de Amigo. A Cantiga de Amigo, embora seja de amigo, ela é diferente. Ela é uma cantiga popular, que não, ela era criada ali, ela era produzida ali lá nos camponeses. Quem era a autora? Era de amigo, mas sempre quem fala na poesia é uma mulher. Que essa mulher, o tema da poesia é saudade, já numa linguagem mais simples. É tanto que ela vai falar meu amigo. Sempre ela vai falar meu amigo. Meu amigo quer dizer o quê? Meu namorado. Então, porque naquela época muitas pessoas saíam para os mares, né? E aí elas tinham, às vezes, dos noivos, dos amores, sair nas grandes navegações e não voltar. E aí o tema dessa canção é saudade. Então, só finalizando aqui, temos as cantigas satíricas também cultivadas naquela época. Essas cantigas também de origem popular se dividem em cantiga de escárnio e maldizer. Mas existe uma diferença, gente, ó. A cantiga de escárnio era aquelas em que a crítica é uma crítica. Essa aqui já é diferente, não tem nada a ver com amor. Só que é uma crítica indireta, né? Ela vai criticar, mas ela não vai retratar o nome da pessoa, vai utilizar a palavra de duplo sentido. Não sei se vocês já viram assim, alguém que vai ironizar, dá uma qualidade como você é lindo, e na verdade está criticando por trás. Essas cantigas nós chamávamos de cantiga de escárnio. Ela é indireta, não fala o nome da pessoa. Já a outra cantiga de maldizer, ela vai ser mais direta, porque retratava mesmo o nome das pessoas. Ela criticava de maneira direta
e mencionava o nome da pessoa satirizada, né? Ai de quem realmente caísse nessa. E aqui nós temos as novelas de cavalarias, né? Como é um período de guerras. Aqui nós vamos falar de quê? Não é mais de poesia, e sim de textos narrativos. Aí nós temos aqui o ciclo clássico, novelas que narram a Guerra de Troia, né? Que nós não vamos detalhar, mas aqui já fala da história. Ciclo arturiano ou bretão, história do rei Arthur e os cavaleiros da Távola Redonda. Ciclo carolício, histórias do rei Carlos Magno de França. Ou seja, conta a história, os grandes feitos dos reis daquela época. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. E lembrando que tem algumas questões da atividade que foi passada que esse vídeo pode estar ajudando para vocês, certo? Leiam mais atentamente e espero que todos vocês fiquem bem. Tchau, um abração, estou com muita saudade. Agora